dia. Preciso de todo dia me alimentar da palavra de Deus. Todo dia. Um pouquinho. Não precisa muito, não. Começa de Gênesis a Apocalipse. Tem um plano para ler a palavra de Deus toda. De Gênesis a Apocalipse. Você lê um versículo, um capítulo todo dia. Todo dia, sem parar. Firme e constante. Todo dia, um capítulo. Começa de Gênesis. Aí, nos domingos, você lê 3. Todo dia domingo você lê 3. Em um ano você terá conhecimento geral da palavra de Deus. Você lê ela toda em um ano. Então não é comer tudo de uma vez. Não adianta ler a Bíblia toda e não entender nada. Então você precisa saborear a comida. A Bíblia, a palavra de Deus, é a comida da alma, é o nosso alimento espiritual. Então não adianta você comer comida boa e você não mastiga. Tem gente que come igual o porco. O porco não toma gosto de nada. A comida bate na boca, nem mastiga, já desce direto pro estômago. Tá gostosa, mas não saboreou. Então, o que faz uma comida gostosa, a não ser porque eu nasci no meio de uma escassez muito grande, né? Eu vou comer um doce, eu vou saborear o doce. Eu vou comer um pedaço de carne, eu vou saborear a carne. Eu não engulo rápido, vontade de engolir, muita vontade de engolir. Deus criou esse sistema, né, para a gente engolir, para gente. Então Deus fez nosso corpo é perfeito. Então a gente põe a comida na boca, a vontade da gente é engolir logo. Mas depois que ela passou a garganta para baixo, você não tem mais sabor da comida. O sabor da comida está na língua, ali o paladar está na boca. Então, depois que você jogou para o estômago, acabou o paladar. Então, a palavra de Deus, ela é o alimento da alma e é para a alma saborear a palavra de Deus. Nós ficamos aqui todo dia na live saboreando a palavra de Deus. Então, você come um pouquinho, saboreia ela. Vê que maravilha, que gosto maravilhoso. Aí todo dia você come um pouquinho. Então, dentro desse plano aí, em um ano, você consegue ler a palavra de Deus toda. É só tirar um tempinho, não é difícil. Aí quando você chegou lá no final, você leu tudo, de Gênesis a Apocalipse. Você já adquiriu o conhecimento, agora o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Se você nunca lê, como que vai fazer você lembrar? Porque ele faz lembrar aquilo que você tem conhecimento. Se você lê uma vez de Gênesis a Apocalipse, você está. A hora que no seu momento mais difícil da sua vida, o Espírito Santo vai te fazer lembrar daquela passagem que vai te abençoar, vai te sustentar, vai alimentar a sua alma. Aí você não precisará mais de estar com ela na mão nem debaixo do braço para mostrar para as pessoas que você é crente. Aí você vai estar igual o salmista, com ela escondida dentro do seu coração, dentro do seu conhecimento. E aí não adianta vir falso profeta, falando que não está nela, que o Espírito Santo te lembra você. Essa é a função do Espírito Santo, fazer você lembrar. Aí faz você lembrar, você já fala, isso aí está errado. Não é assim. Aí você não se torna um crente papagaio, repetindo tudo que os outros falam. E nem um crente macaco que fica imitando tudo que os outros fazem. Você vai fazer tudo correto, porque o Espírito Santo vai te fazer lembrar todas as coisas que Jesus Cristo tem mandado. Aí, meu filho, aí os falsos profetas não terão nenhum êxito com você. Por essa razão que o próprio Jesus diz que no final surgirão muitos falsos profetas. Por quê? Porque não conhecem e falam aquilo que acha, aquilo que pensa, não o que está na palavra. Não leram de capa a capa. E aí o lugar do falso profeta sabe muito bem onde é, né? Não queira ser um falso profeta. Tenha temor de Deus no coração. Pregue a palavra. Insta a tempo e fora de tempo.
Procura apresentar-te a Deus, não a pastores, não a denominações. Como o quê? Como trabalhador, como obreiro, que não tenha do que se envergonhar, que tenha sua vida lavada, purificada no sangue de Jesus, que se não for assim, todos nós temos algo para envergonhar, porque somos pecadores. Que maneje bem a palavra da verdade. Aí sim, aí você estará seguro. E aí quando o Espírito Santo, você for fazer alguma coisa, aí o Espírito Santo te avisa, faz você lembrar, opa, isso aí está errado. Epa, isso aqui, a palavra de Deus diz que não. Aí você obedece. Como que você vai encher do Espírito Santo? Ih, tem tanto brá aí para mostrar para as pessoas que está cheio do Espírito Santo, está cheio de brá, cheio de falsas profecias. E a Bíblia diz que é para a gente se encher do Espírito. Como que eu vou me encher dele? Estudando a palavra, não tem outro jeito. Quanto mais você se enche da palavra, a palavra é o próprio Espírito. Aí ela vai falar no seu coração na hora que você mais precisa. O Espírito Santo fala através da palavra. Não é brá. Só que torceram tudo, virou bagunça. A religião virou bagunça. Satanás está do jeito que o diabo gosta, tá, gente? Agora o equilíbrio saiu. E é isso que é o tema da nossa live hoje, é sobre isso que eu vou falar. Não tem mais equilíbrio agora, ou é radical, ou é totalmente frouxo. Ou está lá em cima num extremo, ou está cá embaixo no outro extremo. Cadê o equilíbrio? Quem traz esse equilíbrio? Aonde eu vou buscar esse equilíbrio? Na palavra de Deus. E é difícil, tá? Ontem mesmo eu estava conversando com um irmão, o irmão criticando quem tem o equilíbrio, porque ele quer que seja aquilo que ele aprendeu durante a vida toda, acho que uns 30, 40 anos. Aí agora ele critica quem está equilibrado e ele, porque ele é extremista, ele acha que aprendeu a ser extremista, ele acha que é lá que está certo. Que quem está no equilíbrio está errado. Então vamos abrir nossas Bíblias. Abra sua Bíblia aí. Não fique acreditando naquilo que eu falo, naquilo que as pessoas falam, mas acredite na palavra de Deus. A palavra de Deus é o equilíbrio. O que é o equilíbrio? Aí quando se fala assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aí quando se fala em fiel, ser fiel, e aí os mercenários da fé já lembram logo do dízimo e da oferta. Fidelidade para eles é só isso, dízimos e oferta. Aí vão te imprensar lá, você não conhece a palavra. Aí vão te imprensar. Ó, se você não der, devorador, hein? Devorador vai devorar tudo, hein? Aí torce a palavra de Deus e faz você acreditar em um extremo. Em um Deus que está com a mão armada e se você errar, ele desce o braço. Ou então vai lá para o extremo da liberalidade, né? Libertinagem, né? Que fala que você pode fazer tudo. Aí tira um pedaço da palavra, vai tirando, vai cortando, e aí vive a revelia do jeito que quer viver, não pautado pela palavra, mas totalmente alheio à palavra de Deus, aí é o outro extremo. É um lá no extremo superior, achando que é tudo e que precisa de fazer tudo, e outro cá no extremo inferior, achando que não precisa fazer nada. Agora é Jesus e fim de papo, não preciso de mudar de vida, posso continuar no meu pecado,
Aí é o outro extremo. Se esquece dos versículos que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O que é arrepender? Arrepender dos erros. A Bíblia não mostrou? Conheceu a palavra, a Bíblia diz que isso é errado e eu fazia aquilo ali, exatamente aquilo ali. Então eu preciso me arrepender. Se a Bíblia está dizendo que é errado, está errado. Me arrepender. Arrependei-vos, pois. Entendi que é errado. Houve temor no meu coração e eu preciso mudar. Agora vem a outra parte. Convertei-vos. Dá meia volta. Pare. Se a Bíblia mandou parar, pare. O que a Bíblia mandou parar é para parar. O que a Bíblia mandou fazer é para fazer. Se ela mandou calar, cale. Se ela mandou falar, fale. Tudo na palavra. Tudo nela. Equilíbrio. Obediência. A obediência é o equilíbrio. Nem é fazer mais do que foi pedido e nem menos. Fiel. Como eu estava falando, fiel da balança, né? Quando se fala em fiel, é fiel à palavra de Deus. Nós temos um manual de comportamento hoje. Que manual é esse? O Velho Testamento? Não. O Velho Testamento é o manual dos judeus, antes de Jesus. O nosso manual começa em Mateus e vai até Apocalipse. É o manual do povo de Deus, dos gentios. Agora englobou tudo, agora serve para nós e serve para Israel. Mas não é nada demais obedecer. Tudo que a Bíblia ensina no passado também é bom, então obedeça. Qualquer coisa que pedir lá, não faça para mostrar que é melhor do que as outras pessoas. Obedeça porque você tem prazer em obedecer. Mas não é exigido. Então, quando a palavra de Deus cai a partir da nova aliança, não tem exigência. Tem conselhos. Então, você precisa obedecer. Tem algumas coisas, mas aquilo que é mandamento, que a exigência de Deus é totalmente diferente do antigo. Vamos ver. Ó, 2 mandamentos. Vou passar 2 mandamentos. Perdoar é obrigatório, é mandamento. Se não perdoar, não é perdoado. Segundo mandamento é amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É mandamento. Como que alguém vai amar se não perdoar? Então, para você fazer a segunda parte, você tem que fazer a primeira. Não tem como você fazer a segunda parte sem fazer a primeira. Como que você vai amar se você não perdoou? Então, a primeira coisa que tem que fazer é amar. E amar não é concordar com o erro. É não desistir da pessoa, mesmo com seus erros. Jesus não desistiu da gente. É não ficar criticando, é entender que a pessoa é dona do seu próprio nariz, Deus deu essa liberdade para ela. Se ela te ofendeu, ela está usando a liberdade dela. Quem vai pagar é ela, não é você. Então a ordem de Deus para mim e para você na palavra é perdoar. Não está mandando eu ofender, mas se alguém te ofendeu, perdoe. E aí você perdoando, você vai conseguir amar aquela pessoa. Então arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Aí sim, nós temos um problema sério, chamado pecado, que nos separou de Deus, que nos tirou o direito de viver eternamente, que nos destituiu da glória de Deus, da presença de Deus, nos expulsou do paraíso que Deus tinha criado para a gente. Aí agora fomos todos despejados do nosso paraíso que Deus tinha feito com tanto carinho para a gente. Então aí, arrependei-vos desse pecado e converter, muda de vida, pare de praticar o pecado, aquilo que a Bíblia diz que é pecado. E aí vem o resultado, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Olha aí o ódio na live, tá vendo? O que a gente fez para uma pessoa dessa nos odiar tanto, né? Então é isso aí, ó. A Bíblia diz para a gente amar. Amar os vossos inimigos. Orai por eles.
não é para sentar na roda deles, não é para se associar com eles, orar por eles e perdoá-los. Nós não podemos guardar ódio no coração. Jesus disse: se odiaram a mim, imagine vocês. Então, por causa do nome de Jesus, somos odiados, e muitas dessas pessoas, como essa pessoa que está aí, ainda diz que são crentes. Mentiroso. Jesus disse assim: se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, e aí o seu irmão é qualquer pessoa, é aquele que nasceu de Adão, aquele que nasceu de Jesus, e odeia o seu irmão, você é um mentiroso. Porque como pode alguém dizer amar a Deus que não vê se não ama alguém que vê? Se não obedece a palavra de Deus, que manda orar pelas autoridades. Então, são verdadeiros demônios, tem que se converter, né? Aí se converter, aí a palavra de Deus vem: arrependei-vos e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. E aí sim, aí vem o tempo de paz, refrigério pela presença do Senhor. Amém? Então essas pessoas são desequilibradas, é o que nós estamos falando hoje. Equilíbrio. O tema da nossa live hoje é equilíbrio. O que tem de irmãos que diz que é crente, mas é desequilibrado. O que é ser desequilibrado? Não domina a língua. Faz igual essa pessoa e fala mal de todo mundo. A única pessoa que presta no mundo é aquela pessoa. Aí a língua faz uma miséria na vida dos outros, destrói a vida dos outros. A vida dele mesmo, né? Mas a fofoca acaba trazendo muito problema para a vida dos outros, né? Vai ficar contando, né? Então não tem equilíbrio, não sabe segurar a língua, não sabe ouvir com sabedoria. Então é pessoa totalmente desequilibrada. E aí quando se torna desequilibrada mentalmente, aí a saúde também vai embora, porque o ódio no coração só produz malefícios, doenças. Então abra sua Bíblia em Romanos 12, nós vamos pegar esse texto hoje para meditar. São 5 horas e 29 minutos para a gente falar sobre esse equilíbrio. Vamos aprender um pouco com esse texto. Deixa eu tomar água aqui. Aí quando insistir, no máximo nós toleramos aqui é 3 comentários, tá? Aí no terceiro comentário, os moderadores, parece que nós não temos moderadores aqui hoje, mas o moderador já pode... Mas faz completo. Vai lá e clica em silenciar e vai aparecer a opção embaixo, vermelhinho. Bloquear para sempre. Bloqueie para sempre. Para não voltar aqui mais perturbar. É assim que eu faço. Faz o trabalho completo. Eles não querem, então não tem direito de atrapalhar também quem quer servir a Deus, quem quer obedecer a Deus. Romanos 12 é um texto que eu amo, esse texto demais. Eu acho Romanos 12 o texto áureo da palavra de Deus. Eu até falo assim, é muito necessário você conhecer a palavra de Deus toda. Gênesis, Apocalipse. Mas se você colocar em prática só esse capítulo de Romanos, capítulo 12, já é o suficiente. Inclusive o final lá é sensacional. Mas o capítulo todo ele vai te dar as diretrizes de como ser um cristão de verdade, não ser um macaco desses aí, um papagaio desses aí que fica repetindo tudo que os outros falam ou imitando tudo que os outros falam. Vamos lá? Traga sempre só a Bíblia para a live. Não fica acreditando em mim, não. Confira se eu sou um falso profeta ou se eu estou falando dentro da palavra. Nós vamos pegar a princípio 2 versículos para pautar, mas nós podemos ler mais, mas eu vou estar falando mais dentro de 2 versículos. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que? O vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo,
mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, graça é favor, tá? Favor que nós não merecemos. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, falando para nós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, olha aí o equilíbrio, moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, braço, mão, coração, dedo, pulmão, tarará, temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim também nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros uns dos outros, dependemos uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Para você fazer uma profecia, você precisa primeiro crer nela. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Então, se dedique naquilo que Deus te chamou. Você não pode fazer tudo. Você é apenas um membro. O pulmão só filtra o ar. O fígado tem a sua função. Então, não queira fazer tudo. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer e faça bem feito. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com prazer, com liberalidade. O que preside, que é presidente de alguma coisa, presida com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Não adianta dar com tristeza. Você dá o dom de misericórdia àquele que tem dom de repartir. Reparta com alegria. O amor não seja fingido. Ame de verdade. Aborrecei o mal. Não concorde com o mal. Sede de justiça. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos uns aos outros, não é odiar-vos uns aos outros. Amai-vos cordialmente, cordialidade, uns aos outros. Não é chegar ofendendo na live. Não é gentil presença. Não é chegar achando que é o melhor que todo mundo. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, fraternidade. Preferindo o quê? Preferindo-vos em honra, não em desonra, uns aos outros. Olhe para o outro e honre ele. Não é se honrar, é cada um honrando o outro. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo o quê? Servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, não é para ficar triste. A esperança nos traz alegria. Alegrai-vos na esperança, é uma ordem. Sede pacientes na tribulação, na hora do problema, na hora da dificuldade. Perseverai na oração, não pare de orar, não perca a fé, continue orando. E comunicai com os santos em suas necessidades. Segue a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes.
não é divisão. Sede unânimes entre vós. Olhando para a palavra de Deus, vamos ser unânimes, tá? Entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábio em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. E se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Infelizmente vai ter momento que não vai dar. Não vai depender de mim. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Irar-se não tem problema. Não pode pecar. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, encerrando o capítulo, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que é tão clara, que é tão objetiva, que dispensa até comentário. Não tem confusão, nos ensina com tanta clareza, mas mesmo assim, Pai, quantas pessoas praticando tudo o contrário disso que acabamos de ler. Tenha misericórdia, continue falando conosco, mas a tua palavra é suficiente. A tua palavra é suficiente para mudar a nossa vida, para transformar a nossa vida, para mudarmos de atitude, porque a tua palavra é a verdade. E o conhecimento da verdade nos liberta de tanta coisa, de tantos dogmas religiosos, de tantos preconceitos, quando aplicada particularmente na vida de cada um. Fica conosco, continue falando com a gente, Senhor, em nome de Jesus, porque queremos aprender com a tua palavra, da maneira correta, para que possamos praticá-la em nossas vidas, não uma religião, mas praticar a tua palavra, a verdade dela, as verdades dela na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Quantos crentes descontrolados diz que são crentes? Fachada, tá, gente? Só fachada. Muitas vezes você vê uma casa linda, já aconteceu. Você vê um prédio maravilhoso por fora. Você vê uma mansão, você olha por fora, é uma mansão. Aí você pensa, que casa bonita, que coisa maravilhosa. Vai pela aparência. Aí você entra dentro daquela casa, lá dentro as paredes estão todas podres, cheias de mofos. A casa totalmente destruída por dentro. Aí você chega lá, um ambiente inóspito. Tem uma piscina lá, mas a piscina está mais suja do que tudo. Tem lá uma cozinha, talvez, com utensílios até bonitos, panelas inoxidáveis, mas todas sujas, lameadas, resto de comida para toda a banda. Aí eu faço muito elogio às baianas, né? Porque tem muitos aqui em Guarapari. Eu morei em uma invasão. Eu não fui invasor, mas aí a invasão já estava bem adiantada, já estava garantida, e eu comprei
uma casa lá. Os barracos eram quase todos palafitas, porque quando invade todas as casas de palafita, de madeirite velho, tirado das construções, aí você entrava ali, baiano quase puro. Na época eles estavam migrando para Guarapari, aí eu dava estudo bíblicos, né? Eu e minha esposa rodava a cidade dando estudo bíblicos. E a gente marcava estudo. Aí você chegava e olhava aquela palafita horrorosa por fora. Você olha, em nome de favela, que favela terrível. A pessoa pensa, né? Aí entrava para dar estudo bíblico dentro da casa dos irmãos baianos, aqueles que recebiam os estudos. Que surpresa, quando a pessoa abria a porta para você entrar, naquele tempo não tinha piso ainda, né? Nos anos 90. Usava-se o vermelhão, né? Xadrez vermelho e xadrez amarelo. Usava-se muito o xadrez vermelho, queimado, né? Piso queimado com xadrez. Aí quando a gente entrava dentro da casa, aquela baiana ou baiano abria a casa, chamava a gente para dentro para dar o estudo. Você olhava, o chão estava brilhando. Chão de xadrez vermelho, todo encerado. Aqui, se caísse alguma coisa no chão, você podia pegar e comer, porque aqui não sujava quando caía no chão. Você olhava um lindo sofá dentro daquela palafita para você sentar, um sofá confortável. Uma televisão maravilhosa lá na estante. E o que eu gostava mais de ver, que me marcou muito, Pai do Senhor e Montana. Você olhava, as baianas, elas não tinham um armário, mas elas pegavam prego naquela palafita por dentro, e ali por dentro não era feio igual por fora, era pintado por dentro. Pregava prego naqueles taipás, naqueles madeirites, pendurava as panelas de alumínio ali. Aí você podia pentear o cabelo naquelas panelas, porque aquelas panelas pareciam espelhos. Por fora, uma casa horrorosa. Você falava, que favela. Quando você entra, você se sente confortável dentro daquela casa. E comida, tá? Pensa num povo que gosta de comer bem, os baianos. Comida maravilhosa. Então, hoje a religião vive de aparência, tá, gente? Nós voltamos ao tempo dos fariseus. Jesus veio, ensinou, os discípulos, os apóstolos começaram a igreja, continuaram a obra de Jesus, e aquilo ali ficou tão maravilhoso, a igreja era tão tremenda, que o apóstolo Pedro pegava uma mensagem com 10 palavrinhas e 3.000 pessoas entregavam a vida para Jesus. E a igreja crescia, porque a própria palavra diz que os crentes caíam na graça do povo. E ali eles se ajuntavam, não tinha nome. A igreja não tinha nome, era a igreja de Jesus, o nome dela é esse, o povo de Deus, a igreja de Jesus, e ali havia o quê? Comunhão. Havia alegria. Eles perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos, daquilo que eles estavam retransmitindo, que Jesus ensinou. Perseveravam na oração, na comunhão, no repartir do pão, perseveravam, não abriam mão daquilo ali. Queriam estar juntos, isso é igreja, queriam estar juntos. Mas não porque eram obrigados a estar lá, porque sentiam prazer de estar lá. Aí os de fora olhavam e a igreja caiu na graça do povo e as pessoas olhavam, não, eu quero estar lá no meio. Quero fazer parte dessa igreja. Aí por essa razão, 3, 4 mil pessoas quando Pedro pregava, quem não queria viver numa comunidade de paz daquela? Onde ninguém tinha falta de nada, tudo era comum. Os que tinham propriedades vendiam, levavam o dinheiro, falavam com os apóstolos, aqui está, aqui para nós, tudo é nosso agora. Não é meu, é nosso.
Não tinha ninguém querendo tirar do outro, cada um querendo trazer. Era o contrário, ao invés de querer tirar do outro, cada um trazendo. Aí havia fartura. Esse é o ensino dos apóstolos, e perseveravam nisso. Na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, na comunhão. Queriam estar juntos, ninguém queria largar o outro. A igreja, apesar de perseguido, foi muito perseguido, mas se tornou um céu dentro da igreja. O tempo passou, desequilibrou tudo, agora cada um criou uma regra. Agora cada um crê da forma que ele acha, agora quem enfiar para a goela do outro abaixo. Cadê a doutrina dos apóstolos? Quanto Pedro ganhava como para ser pastor daquela igreja? Qual era o salário de Paulo, depois que Paulo também acabou sendo atropelado ali, que ele quis atropelar a igreja, foi atropelado pelo próprio Jesus. E como ficou depois? Aí foi seguir também, agora que seguia a doutrina dos nicolaítas, seguia a doutrina dos fariseus, agora foi seguir a doutrina de Jesus, dos apóstolos. Se tornou um apóstolo também, agora aquele que perseguia passou a ser perseguido. Mas mesmo assim feliz, aquele que batia agora passou a apanhar. Mas louvava a Deus por ser digno de sofrer pelo Evangelho. Quem quer sofrer pelo Evangelho hoje? Quem está alegre porque está se sentindo digno de sofrer pelo Evangelho? Não. Olha o que virou a igreja. Estou falando sistema, tá, gente? A igreja continua do mesmo jeito. Aqueles que realmente é a igreja continuam do mesmo jeito. Não está brigando com ninguém, não está discutindo com ninguém, não está batendo. É ovelha, não é bode. Mas a ovelha, a igreja, o rebanho encheu de bodes. Fedorentos, bravos, valentes, amantes de si mesmo, como o apóstolo Paulo diz. Então, meus irmãos, perdeu o equilíbrio. Martim Lutero fez a reforma e deu um fogo, trouxe um equilíbrio, mas com o passar do tempo, cada um, os donos da razão, se tornaram, desequilibrou tudo de novo. Aí Jesus já sabia de tudo isso, previu tudo isso, está tudo no sermão escatológico de Jesus. Ele já sabia de tudo, ele é Deus, sabe com muita antecedência, ele conhece o ser humano muito bem, foi ele que criou. Por essa razão, só ele pode consertar, foi ele que criou. Por essa razão, ele diz: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E aí sim você vai encontrar descanso para sua alma. Porque as igrejas estão cheias de pastores se matando. Olha, é alarmante o tanto de pastor que suicidou no ano passado, vendo a reportagem. Cadê o descanso da alma? É alguém que quer dar o que ele não tem? É assim, gente. As igrejas, a igreja hoje, quando eu falo igreja, estou me referindo ao sistema, as pessoas que estão lá, estão querendo dar o que nunca tiveram. Nunca teve certeza da salvação. Como que vai pregar certeza da salvação? Não confia em Jesus. São meramente religiosos. Aí vão exigir, porque não creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, aí vão exigir, acham que tem que fazer tanta coisa para ser salvo. Aí vai ensinar o quê? Vai ensinar isso. Não tem salvação, como é que vai passar salvação? A gente só pode dar o que tem. Não tem equilíbrio. A fé nos traz equilíbrio. Né, irmã Tânia? A fé não trouxe equilíbrio para a irmã Tânia? Olha aí, irmã Tânia, como chegou desesperada aqui. E a fé vem pelo ouvir, e não é ouvir blá 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 de religião, é ouvir a palavra de Deus. Eu não passei para ela a palavra de Deus do jeito que é, e não produziu fé nela, e não equilibrou a vida dela, não tirou ela do desespero. Equilíbrio. Desequilibrou as pessoas. Por que desequilibrou? Da mesma forma que Pedro desequilibrou. O mar, Jesus está andando sobre o mar.
Pedro fala, se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo. Pedro foi. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava se mantendo em pé em cima da água. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele perdeu o equilíbrio, ele afundou. E é assim. Isso aí é a regra física da fé. Se você tirar os olhos de Jesus, você afunda. Você perde o equilíbrio. Então, esse texto que nós lemos, depois eu vou estar postando esse vídeo com esse texto completo, tá, gente? Ainda bem que agora, para a gente aprender com ele, nunca esquecer dessas coisas. Para mim é o texto áureo da Bíblia, por isso que eu li tudo, que eu estou gravando. Eu vou colocar depois um vídeo, para você continuar aprendendo, vai meditando. Isso aí vai ser distribuído em outras plataformas. É a palavra de Deus, não é o que eu acho, não é o que eu entendo, é o que a palavra de Deus diz. Para manter o meu, o seu, o nosso equilíbrio, porque nós estamos perdidos. Quantas pessoas perdidas dentro da igreja, aí eu tenho que falar nós, eu tenho que fazer igual a Daniel, é nós. Eu sei para onde eu vou. Porque eu sei em quem eu tenho crido e estou seguro que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia de final. Mas nós somos um povo, então eu tenho que fazer igual a Daniel, eu tenho que falar nós, não é eu. A igreja não é eu, a igreja é nós. Aí, meus irmãos, vamos para o texto bíblico, vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Já são 5h53, eu comecei mais tarde hoje. Romanos 12, para quem chegou agora, nós estamos no capítulo de Romanos 12. Aqui não tem política, aqui não tem futebol, não tem nada. Aqui nós estamos focados na adoração e aqui nós pensamos nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nós buscamos as coisas que são de cima, porque a Bíblia diz que bem-aventurado, feliz é o homem que confia no Senhor, e infeliz é o homem que confia no homem. Então aqui nós estamos focados no trono de Deus, naquilo que Ele tem para nós, para alimentar a nossa alma, não aquilo que vai trazer divisão. Então vamos, só 2 versículos, vamos falar só desses 2 versículos. Romanos 12. Mas nós lemos o texto todo, porque aqui não tem, a gente não lê pedacinho de Bíblia, não. Rogo-vos, pois, irmãos, quase que um apelo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava do lado de lá. O apóstolo Paulo não entendia nada. O apóstolo Paulo era um cego, apesar de ser religioso, extremamente religioso e extremista, tá? A ponto de perseguir a igreja de Jesus. Ele era um religioso extremista, guardião da lei, segundo ele, a nata da religião. E agora, como nós podemos ver aqui em Romanos, como se fosse um apelo do apóstolo Paulo, nós sentimos ele apelando. Rogo-vos, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Deus se compadeceu de vocês, Deus se compadeceu de mim. Por essa compaixão, mude de vida. Aceite isso pela compaixão de Deus, por favor, pelo amor de Deus. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos mudar um pouco aqui para a gente entender a linguagem de Paulo? Paulo era o quê? Um fariseu nato. Dizimavam o endro e o hortelã. Quando pegava um punhadinho de cebola na sua horta, 10% é do Senhor. Pegava um punhadinho de hortelã, 10% é do Senhor. Rigorosíssimo. Os fariseus eram extremamente rigorosos com essas coisas da lei. E matavam, se alguém não cumprisse, eles matavam a pessoa. Porque a lei mandava matar. Se o filho não obedecesse os pais, a lei mandava levar o filho e toda a congregação ali, o juiz sentenciava a morte, porque os pais iam falar que ele não obedecia. Por essa razão, Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Porque se Josué falasse, ó, aqui eu não quero ídolos aqui dentro, aqui nós vamos adorar o Senhor. E um dos filhos falasse assim, não, eu não quero esse Deus do Senhor, eu quero Baal. Então Josué, pela lei, Josué levaria ele e apresentava ele à justiça, que eram os juízes que foram eleitos por Deus. Agora eles julgavam, o que vamos fazer com ele? A lei falava. Aí esse é condenado unanimemente, porque a lei falava e eles baseavam na lei, que era a Constituição de Israel. Então agora aquele camarada era colocado no meio da multidão e agora cada um pegava uma pedra e apedrejava. O pai levava o filho. Aí, como por essa razão, você vai entender por que Josué disse, ó, por que vocês ainda cocheais entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, se fia o Senhor. Se é Baal, então serve Baal. Vocês têm direito de escolher. Porém, eu, para minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ai daquele que dissesse que não. Seria apedrejado, seria morto. Era lei. Os juízes julgavam não igual os nossos juízes hoje, que diz respeito à Constituição. Eles julgavam dentro da Constituição de Israel. E ali seria condenado unânime. Porque a lei não tinha brecha. E não tinha advogados também naquela época para pegar o bandido e fazer dele um santo e defender ele. Não. Ali era sem direito a advogado, não tinha defensoria pública. Desobedecer o pai e mãe, vai ser morto, apedrejado. Roubou de alguém, tinha lá a pena prevista na lei. Na lei que muitos hoje querem cumprir. Não obedece à Constituição brasileira e se dizem guardiões da Constituição de Israel. O que vale isso? Vai para Israel, então, e lá você tem que se enquadrar dentro da Constituição de Israel. Aqui a nossa Constituição é brasileira. E aí nem a Constituição brasileira, a justiça respeita mais, mas lá era respeitado. Então, olha aqui. Apresenteis os vossos corpos, abram mão dos seus desejos. É isso aí que o apóstolo Paulo está dizendo. Abra mão dos seus desejos. Abra mão daquilo que você acha que é certo. Sacrifique-se. Levar cordeiro, levar carneiro para sacrificar é muito fácil. Não era fácil. Isso aí os fariseus faziam. Quando pecava, levava um cordeiro. Tinha o bode expiatório também, né? Que saiu essa expressão do bode expiatório. E ali, esse bode expiatório pagava a culpa do pecado do fariseu. Mas agora o apóstolo Paulo falando, mudou agora, tá? Vocês não entenderam nada, mas mudou tudo agora. Agora é nova aliança. Agora é Novo Testamento. Vocês estão agarrados lá ainda, mas agora é nova aliança. Agora, por favor, pelo amor de Deus, entenda. Aprendam agora a oferecer os vossos corpos como sacrifício. O cordeiro já foi crucificado, já foi sacrificado. O cordeiro veio e foi sacrificado. Agora ofereça também os seus corpos em sacrifício. Não precisa morrer literalmente, mas você vai morrer deixando de fazer aquilo que você gosta. É isso aí, tá, gente? Oferecer o corpo como sacrifício é você ter vontade de prostituir, mas você não prostitui. É você ter vontade de roubar, mas você vence a seu desejo, a sua vontade, que a Bíblia está dizendo que é errado, e oferece você mesmo. O seu desejo, você morre para os seus desejos, para a sua vontade, e agora passa a fazer a vontade de Cristo, que agora você está nele. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele esquece o seu passado, porque você morreu. Então a lei não pune quem morreu. Então você morreu, agora você não vai ser mais punido pela lei, você não existe mais, agora é Cristo que vive em você. Você sacrificou o seu corpo, o seu desejo, as suas vontades para fazer a vontade de Cristo. Então agora quem vive não é você mais.
Agora é o desejo de Cristo e não o seu. É difícil compreender? Não. Mas se você estiver pensando só em, como os fariseus pensavam, só em dinheiro, você não vai entender isso nunca. Então, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. O conselho do apóstolo Paulo lá na frente. Se ofereça em sacrifício. Não é oferecer cordeiro mais. Não é oferecer bode expiatório mais. Agora cada um é responsável pelo seu pecado. Agora não pode pôr culpa nos outros mais. Agora é particular. Agora a salvação é privativa. Antes era um povo. Deus escolheu um povo e esse povo aqui, fim de papo. Mas agora não. Agora é eu que tenho que escolher Jesus. Ele me escolheu e eu preciso aceitar a escolha dele. Falar, Senhor, eu estou aqui. Já que o Senhor me chamou, está aqui minha vida, agora eu vou viver a sua vida, porque o Senhor morreu a minha morte. Quero trocar de lugar com o Senhor. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Mas o Senhor morreu pelos meus pecados. Então agora eu quero viver a tua vida santa. Porque o Senhor viveu, pagou o preço pelo meu pecado. Sacrifício, sabe? Sacrifício vivo. Não é morto. Antes oferecia um cordeiro morto. Matava ele. Agora não. Deus não quer a morte de ninguém. Agora é um sacrifício vivo. Além de ser vivo, tem que ser santo. Não pode. O que é santo? É ser puro, ser separado. Uso exclusivo de Deus. Vivo, santo. É para uso exclusivo do Senhor. Então, quando você oferece a sua vida como sacrifício, agora você vai ser usado exclusivamente por Ele. Agora não é mais você que vive, é Ele que vive e Ele vai usar a sua vida, porque Ele pagou o preço por ela. Vivo, santo e mais o que? Agradável. Agradável a Deus. Isso aí agrada a Deus. Deus não se alegrava com o sacrifício de cordeiros. Vai lá em Isaías 1, já meditei aqui umas 3 vezes em Isaías 1, vai lá e vê. Se Deus estava satisfeito com o povo levando cordeiro. A ponto de chegar, ó, vocês. Vocês não estão me dando nada, os cordeiros são meus, não fui eu que criei tudo. Então não é isso que eu quero de vocês. Quando vocês vêm prestar culto a mim, eu não suporto mais o cheiro da gordura queimada, agora virou fedor para Deus. Desagradável, que era agradável, ficou desagradável, porque estava sacrificando o cordeiro, mas estava se sacrificando? Não estava. Sacrificar os outros é fácil. Difícil é se sacrificar. Humilhar os outros é fácil, difícil é se humilhar. E essa aí, Deus mudou tudo. Obrigado, Mantana. Então, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha o apóstolo Paulo de novo. Não, agora é lá. De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, era grande, mas não quis ser grande. Não quis ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Não aniquilou a gente, aniquilou-se a si mesmo. Ele se ofereceu. Por isso que eu sempre falo aqui, Jesus não ensina mandando, Jesus ensina fazendo. Aí ele se sacrificou para ensinar para a gente que a gente deve se sacrificar. Ele abriu mão de todo o poder e agora o homem quer poder. Ó, aqui quem manda sou eu, tá? Eu vi um pastor um dia falando isso, pastor de uma grande denominação, ele falou, ó, aqui a igreja é minha e quem manda sou eu. Ou você obedece ao que eu estou falando, ou você está fora. Ou você faz o que eu estou mandando, ou você está fora. A igreja é dele, não é a igreja, é o império dele, não é a igreja dele. A igreja tem dono já. Não queira tomar posse da igreja de Jesus, que a igreja de Jesus já tem dono. Só tem uma. Não tem milhares, não tem centenas. É só uma. Ele diz a Pedro, sobre essa afirmativa, edificarei a minha igreja, é ele que edifica.
Voltou aí? Eu não sei o que eu fiz, que eu tirei o carregador, a live parece que travou. Eu passei para o outro que estava acabando. Então, irmãos, a igreja de Jesus é de Jesus, só tem uma. Se você quer fazer parte da igreja de Jesus, você tem que crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você está em uma denominação e obedecendo ordem de homem não quer dizer nada. Não quer dizer que você faz parte da igreja, você faz parte do sistema religioso. É uma coisa. Fazer parte da igreja de Jesus é uma, fazer parte do sistema religioso é outra. Jesus não vai vir buscar o sistema religioso, ele prometeu que vai vir buscar a sua igreja, aqueles que creem nele. Aí, irmãos, esse equilíbrio, né? Eles estavam ali desequilibrados porque eles não sabiam. Agora eles achavam, eram super radicais os fariseus. Super radicais. Porque eles aplicavam a lei. Aí mudou tudo, recomeçou tudo. Jesus veio e mudou tudo. Era contagem regressiva, agora eles não viram. Estava tão intertido com os seus afazeres, com as suas radicalidade, que eles não perceberam que Jesus veio e mudou tudo. Não perceberam que agora já tinha sido decretado um novo testamento. Agora não é mais só judeus, agora é quem quiser. Agora o céu não é mais para quem pode comprar ou obedece para ir para lá, mas agora é para quem recebe a salvação pela graça de Jesus. E aí começou a ser contado até a era, nossa era, ali houve uma divisão até na era AC, que é antes de Cristo e depois de Cristo. Porque tinha uma data para Cristo voltar, para você entender, para que Cristo viesse. Quando o homem pecou, até o homem pecar, não existia calendário, tá? Deus criou o homem, já não sabe quantos anos, quantos milhões, quantos milhares de anos o homem viveu sem pecar, já não sabe disso. A Bíblia não relata, porque não conta, eternidade não se conta. É eternidade e fim de papo. Aí o homem pecou. Quando o homem pecou, disparou o cronômetro. Aí veio uma promessa de Deus, do filho da mulher, do nascimento da mulher nascerá um. Quanto tempo levaria? Aí Deus já sabia, mas ninguém sabia. Disparou o cronômetro. Contava para baixo, como se fala? Regressivamente. Quando chegou no zero de Deus, aí contou, porque o pecado entrou e a eternidade, o homem foi despejado e disparou o cronômetro. Aí quando o cronômetro zerou, Jesus nasceu, a promessa se cumpriu. Quando Jesus nasceu, aquele tempo acabou. E agora começou a contar para cima. Agora ali Jesus fez uma divisão da história. E agora começou o tempo da graça. A promessa se cumpriu e agora o aio terminou e agora começa a graça. Aí Jesus inaugurou seu ministério, cumprindo a promessa lá de Gênesis. Aí mudou tudo. Aquela lei que tinha sido feita para segurar o ser humano para não ser igual aos outros da Idade Média, agora vai ser pelo amor. Agora vai obedecer pelo amor. Obedecer a palavra de Deus por amor e não obrigado mais. Agora acabou a obrigação. Você não é obrigado a aceitar Jesus como seu Salvador. Ninguém